Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui como que a gente faz para criar um alarme em cima de uma média móvel. Antes de falar aqui sobre a regra de alarme da média móvel, eu quero agradecer o pessoal que deixa o like nos vídeos, se inscreve no canal. E se você quiser desenvolver sua regra de alarme personalizada ou uma automação para rodar no Profit de forma 100% automática, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, vamos à ideia aqui dessa regra de alarme, tá? Primeiramente eu vou mostrar aqui o porquê que eu me motivou a fazer essa criação aqui e eu vou compartilhar com vocês então todo o processo aqui de criação dentro do código fonte, tá? Eu tenho aqui um método que eu utilizo para operar ações, onde eu utilizo 3 médias móveis e a minha ideia é comprar sempre que o preço retorna na média menor, tá? Nós temos aqui no canal, inclusive, deixa eu até ver se está aberto aqui, ó, o robô 2021, que foi um robô criado há 3 anos atrás, tá? Onde a gente mostrou aqui toda a codificação dele, que utiliza as 3 médias móveis e faz as compras no retorno. Porém aqui, ao invés de utilizar esse mesmo arquivo para gerar o alarme, eu vou criar algo específico apenas para uma média móvel, tá? Porque eu poderia utilizar esse robô 2021 para gerar um alarme para mim. Porém, não é o que eu quero apenas uma média móvel. Depois eu vou avaliar esse papel, né, esse ativo, para ver se realmente eu vou fazer a operação acontecer nele, tá? E a gente tem aqui no Profit, né, essa linha aqui, ó, que é a linha de resistência, aonde eu posso colocar ela aqui, né, e clicar aqui com o botão direito e criar um alarme de rompimento, tá? Então, essa opção, tá? Se eu pegar uma média móvel aqui, ó, eu não tenho ela. Então eu gostaria de poder fazer isso. Então é por isso que eu vou criar essa regra de alarme, tá? E só para mostrar para vocês, já tem aqui um lugar aqui, ó, quase em cima dessa média móvel grande que tem aqui, ó, aonde eu coloquei de forma manual uma resistência ali só para eu ter o alarme, né, quando chegar nessa média aqui, que é a média de 610 períodos exponencial, tá? De forma alguma, isso que eu estou passando para vocês aqui é recomendação de compra e venda, tá? É apenas uma análise que eu faço aqui para comprar ações, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a ideia do alarme, tá? E não a ideia do operacional. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou criar aqui uma regra de alarme em cima de média móvel é fazer o cálculo da média móvel, tá? Então eu vou deixar em aberto aqui esse gráfico do papel Porto Seguro, tá? PSSA3, um gráfico diário, para eu comparar a média móvel que eu vou criar aqui no código, né? E ver se ela vai passar aqui pelo mesmo lugar, né? Porque a gente precisa sempre fazer essa validação e saber se o nosso código está correto aqui nas contas que a gente está fazendo, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, para que eu consiga mudar de uma forma fácil, né, o período da média móvel, eu vou criar um input, tá, que vai ser o período da média, tá? Então vamos colocar ele aqui como 610, que eu já sei que é o período que eu vou testar aqui, certo? E aqui embaixo nós vamos então criar a variável que vai salvar a minha média, tá? Quem acompanha aqui os vídeos do canal já vai saber esse trecho que eu estou fazendo. Então eu não vou entrar aqui muito em detalhes do porquê que a gente cria uma variável e tudo mais. Vou apenas mostrar aqui como vai ser esse código, tá? Então aqui no começo do código nós vamos pegar essa variável chamada vmédia, tá? E nós vamos calcular ela com a função que já existe aqui no Profit de média exponencial, utilizando o período média que a gente já colocou lá em cima, tá? Com os preços de fechamento do candle. Tá? Nós podemos inclusive colocar aqui, né, se a gente quiser, né, dados, né, e utilizar aqui então o fechamento. E eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente pode colocar esse dado aqui, para que caso eu queira mudar depois essa configuração de média, fique algo simples de se fazer, tá? Então por último aqui vamos então plotar a nossa média calculada nessa variável, beleza? Vou salvar esse arquivo aqui, ó, com o nome, eu vou colocar vários underlines aqui para ele aparecer por primeiro lá para mim, tá? Alarme média exponencial.
desenvolvido por Marconi Trader. Opa. Trader. Beleza, salvamos aqui. Agora o que eu vou fazer? Esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de estudos, não é o gráfico do editor. Eu vou dar o botão direito e vou inserir indicador, porque eu fiz um plot aqui, ó, tá? Então eu vou inserir indicador e eu vou colocar aqui o alarme média exponencial. Veja que ele já apareceu aqui bem no começo para mim, né? Então eu vou inserir aqui justamente para eu ver, né, essa média aqui sendo inserida por cima dessa outra aqui, apenas para validar o meu modo de cálculo aqui, ver se ele está correto, ó. Então olha só, a média exponencial aqui, ó, do nosso arquivo 23,44, enquanto a 610 do Profit 23,44, tá exatamente o mesmo valor. Se eu trocar de candle aqui, ó, mesmo valor, então validado o cálculo da nossa média móvel, tá? Se eu por acaso vier aqui, ó, no código, trocar ela, por exemplo, para 144, que é a minha média central ali, tá? Deixa eu até voltar aqui para dar para a gente enxergar as duas coisas junto. 144, né? E eu salvar, o que vai acontecer com essa média que a gente inseriu aqui, ó? Ela vai lá para o lugar da média de 144, tá? Então, cálculo da média está correto, beleza? Agora, como que a gente faz para gerar um alarme, então, quando o preço tocar nessa média, tá? Vamos utilizar primeiro a 144 aqui para a gente conseguir fazer algum teste, né? Depois a gente tenta mudar ali os períodos. Eu preciso verificar se um candle está encostando nela, tá? E para isso eu vou fazer uma condição, né? Que é a condição do candle estar tocando. Então, nossa condição de candle estar tocando vai ser o quê? Quando a máxima do candle for maior ou igual à média e a mínima do candle menor ou igual à média, tá? Essa aqui é a condição de eu estar tocando a média, porque a máxima do candle está acima da média e a mínima abaixo, ou seja, a média está passando pelo meio da máxima e a mínima do candle, está passando entre esses dois pontos, tá? Então, se a gente for ler as condições de modo individual aqui, né? Eu vou pegar esse candle aqui, né? Então, esse candle aqui, vou botar uma setinha aqui porque essa linha vertical fica atrapalhando aqui, ó. Esse candle, a máxima dele, né, é maior do que a média? Sim. Então essa condição aqui validada, tá? A mínima dele é menor do que a média? Não, porque a mínima dele também está acima da média. Então esse candle não está tocando a média, certo? Se eu pegar esse aqui, ó, que tocou a média, né? Então vamos lá. Esse candle aqui, ó. A máxima dele é acima da média? Sim. E a mínima dele é menor do que a média? Sim também. Porque veja, se eu colocar o mouse aqui em cima, tá? Ele vai me dar o valor aqui, ó, da mínima desse candle, que está em 27,33. Isso, 27 reais e 33 centavos, né? Que é uma ação. Eu já estava pensando no dólar, né? Então 27,33 é menor do que o valor da média exponencial de 34, que é a verdinha aqui, né? Não é essa aqui, tá? É a 34, que é 27,41. Então de 33 para 41 nós temos ali 8 centavos, tá? Então ela, podem ver aqui no desenho, né? Vou até dar um zoom aqui, ó. Pelo desenho a gente consegue ver que passou aqui um pouquinho a sombra da onde estava passando a média, tá? Então esses candles aqui eles vão ser marcados para nós, tá? E a gente pode, antes de fazer a criação aqui do alarme, né, fazer com que essa condição gere duas coisas para nós. Então vou abrir aqui um begin e fechar um end, porque essa condição ela vai fazer o que para nós? Um alarme, tá? E aí eu vou colocar aqui uma cor neutra, tá? Vou colocar um amarelo que não representa nem compra nem venda, porque pode ser tanto para compra como para venda que nós vamos gerar esse alarme, tá? E além desse alarme amarelo, eu vou fazer também uma coloração aqui, ó, um paint bar
amarelo, para eu conseguir num gráfico parado identificar onde que eu teria os alertas, tá? Então a mesma condição que me gera o alerta me gera também uma cor. Então vamos salvar esse arquivo aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai remover ele de indicador aqui, para não ficar atrapalhando, tá? Lembrando que nós estamos utilizando aqui para a regra de alarme a média de 144 períodos, que é essa do meio, tá? E eu vou dar um botão direito e vou inserir regra de coloração agora, a minha regra de alarme média exponencial, tá? Então vou inserir ela aqui e vou inserir ela aqui em cima nesse histograma que eu gosto de criar aqui, para a gente conseguir achar mais locais de forma fácil aqui puxando o gráfico, tá? Então podemos ver aqui, ó, que nossa média de 144, sempre que ela toca um candle, né, ou sempre que um candle toca essa média, nós temos aqui então uma cor amarela. Isso aqui vai gerar para nós aqui um pop-up, né, vai gerar um pop-upzinho ali, informando que houve um toque da média com esse ativo aqui, né, na média de 144, tá? Eu vou fazer um teste diferente aqui para ver se a gente consegue gerar um alarme, tá? Mas eu não sei se isso aqui vai funcionar, porque o alarme ele precisa ser em tempo real, tá? Eu vou colocar aqui como indicador de novo o arquivo aqui da regra de alarme, tá? Veja que ele está desenhando aqui a média de 144, tá? Eu vou colocar uma média aqui de 5 períodos, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui com a média de 5 períodos. Ele está desenhando essa média e vejam que esse candle aqui tocou a média de 5 períodos, que é o último candle aqui. Então vamos tentar criar um alarme para esse momento aqui no gráfico diário. Vamos ver se ele vai aparecer. Eu acho que ele não vai aparecer. Se ele não aparecer, eu faço um outro vídeo aqui para testar o alarme para vocês, tá? Mas vamos lá. O processo de criação do alarme, já vamos aproveitar esse vídeo então para mostrar. Com o arquivo dentro do seu Profit, o que você vai fazer? Você não precisa mais nem do código, não precisa mais olhar por código. Você pode inserir como indicador e coloração para observar onde passa a média e onde passa a cor. Mas para ele gerar o alarme, nós temos que vir em ferramentas, alarmes, e aí nós temos que vir aqui em todos os alarmes e criar um novo alarme, tá? Esse novo alarme, a gente vai selecionar alarme de estratégia. Por quê? Porque nós já fizemos o código, então nós só vamos selecionar o arquivo do nosso alarme, que está aqui, alarme média exponencial, e escolher o nosso ativo, que é Porto Seguro, num gráfico diário, ao satisfazer condição. Vamos botar até um som aqui, vamos botar o Bell, que eu gosto do Bell, tá? Então, ó, média exponencial, tá aqui Porto Seguro, ao satisfazer condição, e o som é o Bell, tá? Eu não sei porque aqui nessa tela, eu não sei se eu que não encontrei, né? Mas nessa tela aqui eu não consigo ver os parâmetros que eu criei na estratégia, mas eu vou mostrar para vocês depois onde que a gente consegue ver isso. Então vamos inserir esse alarme, vamos ver se ele vai apitar para nós. Ó, apitou aqui do ladinho. Porto Seguro, gráfico diário, alarme média exponencial. Conseguiram ver aqui? Deixa o mouse por cima aqui, ele ainda fica aparecendo aqui um tempo para vocês conseguirem ler a informação, tá? Então, gerou o alarme porque nós colocamos a média específica aqui para gerar, tá? Se por acaso o mercado abrir aqui em cima com gap e vier tocar essa média, eu vou ter o alarme novamente, tá? Quando que vai acontecer esse alarme? Ao satisfazer condição, ou seja, quando vier a mínima do candle tocar ali, já vou ter o alarme. Não vai precisar esse candle fechar para eu ter o alarme, tá? Nós temos aqui as opções de colocar ao fechar o candle ou colocar as duas coisas, mas eu gosto de utilizar essa opção de cima, tá? Então, criado o nosso alarme, tá? A gente vai conseguir ver ele aqui no nosso gerenciador de alarme, junto com outros de resistência que eu tenho aqui, ó. Nós temos o alarme da média exponencial. E aí, olha só que bacana, eu posso dar um botão direito aqui, ó, tá? E eu tenho duas opções aqui, eu tenho propriedades do alarme e eu tenho editar alarme. O editar alarme, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a tela que a gente estava antes. Caso eu queira mudar o som, né, ou mudar algum período aqui, alguma coisa, eu consigo colocar por aqui, tá? Se eu der um botão direito aqui
e vier na segunda propriedade, aí sim eu tenho ali os parâmetros que eu criei quando eu fiz o desenvolvimento da estratégia, que é o período da média, tá? E os dados, tá? Então, considerando um cálculo de fechamento dos candles, veja que aqui agora eu posso mudar aqui, por exemplo, né, para abertura máxima e mínima, igual aparece aqui numa média móvel, mas eu vou considerar aqui o fechamento, uma média de 34 períodos, que é a minha média mais curta aqui, né, que eu gosto de analisar. Alterando aqui, agora eu sempre vou ter um alarme quando satisfazer essa condição de Porto Seguro no gráfico diário, retornar aqui para a minha média mais curta, que é a minha média de 34 períodos. Tá? Essas médias que estão desenhadas aqui no gráfico agora não valem mais nada. Eu alterei as propriedades lá na regra de alarme. Essa configuração de alteração, ela não pega em todo lugar que eu coloquei esse arquivo. Então, se eu quero ver, por exemplo, a cor aqui no gráfico correspondente ao meu alarme de média de 34, o que eu tenho que fazer? Botão direito aqui em cima de um candle, propriedades, mesma alteração que eu fiz lá, ó, trocar a média aqui para 34, tá? Aí eu vou passar a ver os candles que tocam a média de 34. No caso do desenho, né, que é o indicador que a gente inseriu, mesma coisa, tem que dar um botão direito em cima dessa média aqui, né, vir nas propriedades dela. Se eu quiser que ele desenhe a média em cima da de 34, tem que colocar aqui também 34. Tá? Infelizmente ele não puxa sozinho, a menos que a gente faça alteração direto lá no código fonte. Tá? Mas coloquei a média de 34 aqui e ele já desenhou bem por cima, tá vendo? Eu vou excluir aqui porque eu não quero ficar poluindo esse meu layout aqui de ações, tá? Então excluir a regra de coloração. Opa, aqui excluir o indicador mesmo, né? Vou excluir o indicador. Vou excluir a regra de coloração. Oh, droga, cliquei errado aqui. Cadê a opção de remover a regra de coloração? Aqui, ó, excluir regra de coloração. Beleza. E eu vou deixar inicialmente, na verdade nem vou deixar, vou excluir mesmo. Vou deixar limpo aqui para eu testar realmente o alarme, tá? Quando surgir um alarme, aí eu venho olhar aqui no ativo, vou ver se está respondendo certinho, mas pelo teste que a gente fez, a gente viu que sim, né? É só se não tiver aparecendo talvez alguma configuração que a gente passou despercebido. A princípio agora, quando vier um candle tocar aqui a média de 34, nesse ativo que eu criei o meu alarme, tá? Está aqui criado, ele vai alarmar para mim. Beleza, pessoal? Vou deixar disponível esse arquivo com o código-fonte aberto, inclusive, lá na nossa pasta do Google Drive, para você que tem interesse. Se você quiser criar outros arquivos com outras médias exponenciais, né, você pode simplesmente dar um salvar como nele e renomear ele, salvando vários arquivos, que daí você também não precisa editar as propriedades por aqui, tá? Mas não tem necessidade, porque a gente tem essa possibilidade. E vejam que o nosso alarme de disparado, né, ele acabou até aparecendo aqui, ó, no dia 6/1. Não sei se ele vai aparecer aqui agora. Acho que não vou achar ele aqui, tá? Mas como ele disparou, ele aparece um amarelinho aqui, né, dizendo que esse alarme foi disparado em amarelo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aqui dessa criação de regra de alarme. Como eu falei, vai estar disponível ali na pasta do Google Drive. Em breve também vou disponibilizar na loja da Nelogica de forma gratuita. E se você quiser desenvolver sua regra de alarme personalizada dentro do seu operacional, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, marcoinfra@hotmail.com. Além da criação de regras de alarme, nós também fazemos a criação aí de robôs para você rodar o seu operacional dentro do módulo de automação e também regras de coloração, que nem você viu aqui, a mesma regra que faz o alarme faz a coloração. E também conseguimos fazer outras coisas aqui, como por exemplo colocar setas e sinalizações no gráfico para ajudar você na tomada de decisão do seu trade, beleza? Então só entrar em contato comigo através do link que está na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, até mais!